Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTuber, Twitter e algumas páginas de WhatsApp, né? E falar a verdade, é mais para familiares que me veem no WhatsApp, me acompanham. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal. Fora essas páginas do WhatsApp, tem esporadicamente outras pessoas que acompanham, né? Em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas, em que nós discutimos assuntos da semana e também assuntos de interesse nosso filosófico que achamos importante divulgar para as pessoas, né? E trazer a público discussões tentando ser de uma maneira mais didática possível, mas ao mesmo tempo tentando levar alguma coisa de conhecimento que possa melhorar a visão de mundo das pessoas em nosso entender. Nós estamos refletindo sobre novas nuances sobre o problema de religião e ciência, né? Nós vimos na sessão passada os fundamentos da ciência e hoje vamos ver os fundamentos, em nosso ver. Nós vimos, ao contrário, melhor dizendo, na sessão passada nós vimos os fundamentos da religião, que seria a formação familiar, a formação da, da família, da comunidade e do Estado, né? E essa que seriam os fundamentos essenciais da religião enquanto organização, em nosso entender, e lá nós expusemos, discorremos sobre esses pontos, né? Isso a partir da leitura de Hegel da parte sobre a fé, o iluminismo e a superstição. É um capítulo grande que nós vimos, né? Hoje vamos ver os fundamentos da ciência, agora falando mais claramente, né? Mais diretamente, não fazendo o trocadilho que nós fizemos no início. Em nosso ver, o fundamento da ciência está em três coisas também mais etéreas ainda. A religião tem o fundamento dela em questões muito práticas e diretas objetivas, e importante em nosso ver, por isso a importância da religião, e a ciência tem algo um pouco mais etéreo, né? Ela é baseada na cultura, na razão empírica técnica, né? E no progresso, em geral, o progresso da humanidade. Esse tripé também, as tríades são sempre algo bem explicativo em qualquer explanação é, acadêmica, né? Ou qualquer explanação, se você organizar em três partes, em geral, você abarca grande quantidade e consegue explicar muito bem aquele assunto, né? E até na discussão tem três partes, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. São três partes. Aqui são três aspectos, né, muito importantes, né? Da ciência, que é a questão cultural, a questão da razão empírica, a partir de dados empíricos da observação dos sentidos humanos direto, né? E técnicos. Queríamos colocar científico, mas estamos falando de ciência para não falar científico. Tem técnico, né? Técnicos que segue algumas leis e rigores próprios da ciência, de como explanar, de como abordar e de como concluir algum assunto da perspectiva científica, né?
E outro é a ideia de progresso. Nós íamos falar no progresso humano, né? Mas é algo meio tautológico e muitas vezes não é essa questão do progresso humano, mas tem uma questão não só humana, né? Tem um progresso dentro, muitas vezes, daquele aspecto propriamente dito. O progresso humano já está englobado quando a gente fala de cultura, que o cientista tem de ter um acervo cultural. E a questão do acervo cultural engloba essa preocupação do progresso humano, né? Algo que já está englobado nessa visão de cultura dentro daquilo que nós expomos. Então, aí nós falamos ideia de progresso, uma nova tese que tenta progredir onde uma outra parou, uma outra falhou, algum aspecto que a outra deixou a desejar, que todo empreendimento científico, toda conclusão, toda a lei científica tem, né? Dentro daquele famoso jargão, né? A exceção confirma a regra. Mas para haver progressos, a ciência tem de debruçar nas exceções para que haja progresso em outro sentido. Muitas vezes aquela regra, aquela lei é uma regra confirmada com suas exceções, mas as exceções servem de base não só como desprezo, numa visão é, epistemológica antiga, né, que achar que algo que aquele do terceiro excluído, que algo que não bate tem de ser excluído, né? Na ciência ele não é excluído, ele se torna a forma de aprimorar aquele medicamento, esse aqui no campo da ciência, ou aprimorar aquela técnica, ou aprimorar uma visão melhor daquela lei, né? E, por exemplo, a energia, como era vista em Newton, a partir de Einstein houve uma visão maior e um aprimoramento, né? Do que era vista. Newton, no século XVII, já tinha visualizado a energia, está implícita na questão de força, né? E Einstein deu um progresso dentro de algo que já havia e que não havia sido abordado naquilo, né? Agora, nos remédios é mais ainda, que tem aqueles efeitos colaterais que sempre tem. Algumas pessoas dentro de um remédio, de uma vacina, não pode tomar, mas a ciência não pode simplesmente deixar de lado, mas ver por que não e desenvolver algum outro tipo de remédio que aquela pessoa que não se dá bem passa a dar-se bem, né? E sempre tem, assim, a pessoa não está muitas vezes, não dá muito bem com aspirina, mas dá com paracetamol, em alguns casos de neuralgias e dores, né? Um exemplo bem rasteiro e bem popular. Então é isso, essa é a questão da ciência. E a técnica empírica implica numa questão um pouco estatística e um pouco estratégica. A ciência tem essas duas coisas. Primeiro, a estatística vê aqueles resultados de forma estatisticamente, né, em quanto de melhora teve, e estratégica numa visão de analisar se aquela estratégia foi uma estratégia certa e tentar uma outra estratégia que muitas vezes pode dar um resultado melhor. Então, a técnica tem a questão estatística, que é algo mais quantitativo, e estratégica, que é algo mais qualitativo, vamos dizer assim, né? Dentro da qualidade. E
Então, era essa a nossa exposição sobre os fundamentos da ciência e nosso ver. Hoje em dia, muitas vezes se despreza muito essa questão da cultura para analisar, né, esse problema, e nós colocamos ela, né? E essa semana teve uma discussão na filosofia, a área que se discute os fundamentos e as técnicas das ciências, é a chamada área da epistemologia. A epistemologia discute outra coisa, que é o fundamento do conhecimento dentro de uma área mais empírica, mas ela tem muita importância na questão das ciências. E teve uma discussão essa semana sobre uma obra de uma cientista, de uma médica, Pasternak, né? Ela lançou falando que bobagem, criticando a psicanálise a, e, as, a chamada medicina homeopática, homeopatia, né? Como bobagem, charlatanice, né? Aí um psicanalista foi analisar isso, então aqui está o cerne da filosofia discutir isso, né? E ele faz uma análise epistemológica da questão, ele como psicanalista, né? Que é muito interessante a gente rever aqui, em que ele vai falar dessa questão direta que nós estamos vendo, nós já vínhamos pensando nisso, mas ele falou direto e que veio mais realçar essa visão nossa e a partir também daquela visão de cultura que nós estávamos vendo em Hegel, né? Quem acompanhou nós lendo os debates de Hegel da questão do iluminismo da cultura. E quem não acompanhou, inscreva em nosso canal, dê o like e veja lá que nós falamos, né, que é interessante. Vamos ler aqui o artigo do Dunker, um psicanalista. Christian Dunker. Ele fala: a ciência é um discurso essencial para entendermos o que significa o uso da razão em espaço público e como é importante poder debater com justeza de argumentos, evidências, de organização do pensamento e clareza, pois tudo isso nos tira de nossos consciências particulares e generaliza nossa experiência. Ou seja, a ciência precisa tornar seu saber comum. Apenas com isso ela pode melhorar nossa eficiência de vida, produzir boas técnicas e novas tecnologias. Mas ela não vai nos fazer substituir a atitude de obediência à autoridade. De fato, falar sobre ciência ou saberes científicos sobre os quais nos dedicamos, acompanhando a crônica diária dos acontecimentos, já é uma dificuldade em si. O problema vai se multiplicando quando pensamos na expansão do número de saberes, logo de línguas, que devemos abarcar se queremos introduzir alguém não apenas na biologia, na física, mas na ciência em geral. Aí, essa questão da cultura, né? Comentário nosso. Pois, afinal, é aí dela se extrai a parte de sua autoridade. Ou seja, qualquer um, pelo uso universal da própria razão, poderia ter acesso se falasse a língua. Assim como qualquer um tem acesso a Dostoiévski ou Murakami se falasse russo e japonês. Por isso existem tradutores. Por isso existem divulgadores científicos. Então, aqui é uma discussão epistemológica que nós vemos, né? E que recupera isso que nós já vimos sentido quando nós exploramos logo no início a leitura de Hegel, que ele vai abarcar a questão da cultura, né? Como uma visão da transformação da natureza, algo essencial do homem. E nós
na visão de Hegel, é uma questão bem, antropológica. Hegel não vai falar em ciência, mas vai falar no iluminismo, aqui onde nós estamos, né, analisando, né? Mas o iluminismo já implica em si essa visão de ciência, né? E o iluminismo implica uma fé. Aqui que há uma originalidade que alguns cientistas, inclusive, né, recuperaram numa obra chamada Se Religião. Nos veio isso há alguns tempos, nós tínhamos essa obra aqui, e, e era isso, a ciência como religião, né? Que tem de ter uma certa fé para se dedicar a isso, né? É, e que alguns cientistas reunidos, nós aqui não descobrimos, na próxima vez nós vamos descobrir, né? Em que se fala isso, né? E Hegel vai falar nessa questão da fé como é o que une a religião e a ciência. A religião tem, a ciência tem uma fé na capacidade humana daquilo que falamos, de conhecer o objeto, seu objeto, se debruçar seu objeto e a partir dele explorar técnicas e transformações que façam de alguma maneira progredir, vamos dizer, a humanidade, né? Se não for um conhecimento direto, a humanidade, em sentido geral, em geral, um progresso que trouxe para as áreas da medicina, da saúde pública, que são muito importantes e que foram possibilitados avanços enormes dentro da questão da religião. Mas tem essa fé interior dessa capacidade intelectual do homem. E mais ainda que nós vimos historicamente, essa fé foi veio através da religião. Ela surgiu basicamente nas faculdades e universidades, que foram meios de ensino fundados pela Igreja Católica na Idade Média. Isso já é uma questão arqueológica e histórica, não só dessa questão de fé, mas tem essa fé primordial do cientista, daquilo que o nosso Dunker, Christian Dunker, psicanalista, colocou lá, né, a fé dessa capacidade humana de conhecer a realidade, de divulgar conhecimentos a partir das técnicas empíricas de constatação, né? Então era isso que nós queríamos falar sobre. Agora nós falamos do cerne sobre a religião, esse é o cerne da psicologia, né? Boa tarde a todos.